pesquisas do CPEA mostram que o preço do leite ao produtor seguiu em queda em setembro, e esse cenário deve se manter até outubro. Contudo, o último bimestre do ano aponta para a estabilidade das cotações. E quais que são os fatores que estão moldando esse cenário? Bom, primeiramente, a gente tem que pontuar que o preço do leite vem em queda desde maio devido ao aumento da disponibilidade interna de lácteos. Essa maior oferta se deve ao aumento da captação nacional e também ao maior volume de importações de lácteos, que já vieram aí em queda em setembro, mas que ainda seguem em elevados patamares na comparação anual. Um outro ponto é o desbalanço dessa oferta em relação à demanda. Enquanto a disponibilidade interna de lácteos se elevou, o consumo interno continua muito sensível ao preço. Com isso, a pressão dos canais de distribuição nas negociações com os laticínios tem mantido a queda nos preços dos derivados lácteos, e esse movimento vem sendo repassado ao produtor. O preço médio do leite cru captado pelos laticínios em setembro recuou aproximadamente 9% e atingiu aí R$ 2,05 o litro na média Brasil. Esse valor é quase 32% menor que o registrado no mesmo período do ano passado em termos reais. E se a gente considerar o período de janeiro a setembro, já observamos que o preço do leite ao produtor acumula uma queda real de 21,4%. Falando um pouco da captação interna, a produção começou a se recuperar a partir do segundo trimestre do ano. Porém, essa recuperação nacional já começou a perder força a partir de setembro. O índice de captação leiteira do CPEA, o ICAP, ele aumentou apenas 0,4% de agosto para setembro. Foi puxado pelos aumentos na Bahia, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Nesses estados ocorre a safra da produção. Ela é estimulada pelo retorno das chuvas da primavera, que aumentam a disponibilidade, a qualidade das pastagens, reduzindo assim o custo com a alimentação animal e favorecendo a produção de leite. Mas, por outro lado, a pesquisa do CPEA mostrou uma redução média de 2% na captação dos estados do sul do país em setembro, o que segurou o resultado do ICAP nacional, Essa redução na captação dos estados do sul é atípica para essa época do ano e ela se explica pelo excesso de chuvas, na região, associado também à perda da margem dos produtores. Então, os agentes do setor que foram consultados aí pelo CPEA, eles indicaram que essa captação ela tende a recuar ainda mais do que na média dos anos anteriores nesse último trimestre nos estados do sul. E esse cenário, ele pode segurar os preços naquelas bacias leiteiras. Também vale pontuar o contexto aí dos custos de produção. A pesquisa do CPEA mostra que de agosto para setembro houve uma alta de quase 0,6% no custo operacional efetivo da pecuária leiteira na média Brasil. Essa é a segunda alta consecutiva do COI e é puxada sobretudo pela valorização dos insumos produtivos como os adubos, os corretivos e o diesel. Nesse contexto, a margem do produtor ela vem se estreitando. Desde julho, a retração no preço do leite e, portanto, na receita do produtor supera a retração no preço do milho. E isso tem diminuído o poder de compra do produtor frente ao insumo. Em setembro, foram precisos quase 27 litros de leite para a compra de uma saca de milho, 12,3% a mais que em agosto. Esse cenário tem despertado bastante preocupação do setor, tendo em vista que essa progressiva perda na margem do produtor pode diminuir os investimentos na atividade ainda nesse curto prazo. E são por esses motivos, então, que o movimento de queda deve perder força progressivamente, Já em outubro, a gente já deve observar uma desvalorização menos intensa do que a ocorrida em setembro, de modo que no último bimestre a gente pode observar aí um cenário de estabilidade das cotações.